Meu amigo vascaíno, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Um final de semana abençoado e bora para as notícias. Vocês devem estar estranhando meu barrigão. Sabe o que é? O Josh Wand agora vai fazer o Vasco da Gama de barriga de aluguel. Isso mesmo. O Josh Wand vai pegar ativos da base do Vasco e levar para a Premier League, levar lá para o Everton. A gente vai falar muito sobre essa questão aí, o Vasco sendo clube satélite, ó, barriguinha de aluguel. Tem vagabundo que está gostando muito dessa história, certo? Vamos falar também sobre a situação aqui da 26ª rodada, que terminou ontem, certo? Com resultado interessante para o Vasco da Gama. Vasco e Fortaleza, iremos abordar esse assunto. Ontem houve um coletivo, equipe já montada pelo Ramon Dias, certo? A gente vai explicar como que foi esse coletivo. Iremos falar aqui sobre a situação do potencial construtivo. Isso mesmo, porque o Fluminense pode atravessar o Vasco da Gama aí. E o seguinte, a gente vai falar também sobre a situação envolvendo o Maracanã, porque o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, veio a público aí para poder dizer que tem um as na manga, tem garantias que vai ter o TPU do Maracanã aí renovado. Laureano, o que é o TPU? É o termo de permissão de uso, né? A dupla Fla-Flu já está na sétima, né? No sétimo TPU. Vamos lá, vamos começar falando aqui sobre a 26ª rodada, que terminou ontem. Enquanto isso, eu estou aqui com o barrigão aqui, né? De forma de protesto. Mas o seguinte, 26ª rodada terminou ontem. O Cruzeiro empatou com o Cuiabá. Foi um resultado excelente para o Vasco. O Cruzeiro está aí em declínio, o Cruzeiro do Ronaldo. O Vasco, por exemplo, se ganhar, vai ficar um pontinho do Cruzeiro ali. Então é bom a gente ficar muito atento aí, porque o Cruzeiro também está fazendo uma força para cair nessa zona do rebaixamento. Sobre Vasco da Gama e Fortaleza, ontem houve um coletivo entre a equipe profissional e o sub-20 do Vasco da Gama, sem Medel e sem Paulinho. Maicon e Paê treinaram respectivamente na equipe titular do Vasco da Gama. Então, confirmado aquilo que eu já tinha falado para vocês, né? O Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Pelé, Piton, Zé Gabriel, Prachete, Paê, que não tá mais assim não. Paê não tá mais assim barrigudo não. Paê tá melhorando fisicamente. Rossi, Peck e Vegete. Essa é a equipe do Vascão da Gama. Bom, agora falando aqui sobre essa situação aí do Maracanã. Ontem o presidente do Rubro Negro, o Rodolfo Landim, veio a público para poder dizer, para bater o martelo, dizendo assim: olha, não haverá licitação no Maracanã. O Flamengo, a gente tem, segundo ele, né, abrindo aspas para ele, garantias de que vai conseguir o termo de permissão de uso, que será renovado automaticamente. E aí a gente queria saber quais são essas garantias. Quais são essas garantias aí? Será se o Rodolfo Landim molhou alguma coisa na mão do governador Cláudio Castro? Ou será se houve alguma benesse para aquela auditora lá do Tribunal de Contas daqui do Rio de Janeiro, que é casada com o benemérito do Flamengo? A gente não sabe. O Rodolfo Landim falou que tem garantias aí, que não haverá licitação, que o termo de uso será renovado aí.
E como se não bastasse o Flamengo prejudicando o Vasco, o Fluminense também vem para prejudicar o Vasco. Isso porque o potencial construtivo de São Januário pode ser aí simplesmente aí adiado. Por quê? O Fluminense ingressou com um pedido junto ao prefeito da cidade maravilhosa, o Eduardo Paes, dizendo que também quer fazer uso desse potencial construtivo para fazer a reforma lá da sede das Laranjeiras. E aí, meu amigo, vai atrasar a situação toda. Ou o Vasco da Gama arruma um presidente que tenha condições de angariar, capitalizar recursos para a reforma do nosso estado, independentemente da iniciativa pública, ou a gente vai ficar sem reforma de São Januário, porque se depender da iniciativa pública, a gente está ferrado. Agora, o assunto principal da live. Vocês devem estar estranhando aqui o meu barrigão, né? Meu barrigão. Isto porque ontem surge uma notícia vinda do jornal Athletic, lá do Reino Unido, da Grã-Bretanha, dizendo que o Josh Wand vai colocar jogadores do Vasco da Gama na nossa base. Isso mesmo, Ryan, Marlon Gomes, tudo no Everton. E o Vasco servindo assim, ó, de barriga de aluguel. Aqui, ó, de barriga de aluguel. Aqui, ó, Josh Wand fazendo o Vasco de barriga de aluguel, assim, ó. Desse jeito que a situação tá. Então, cara, isso não pode acontecer. E eu alertei para vocês aqui. Deixa eu tirar o travesseiro aqui, certo? O travesseiro aqui. Falando sério, gente, isso é forma de protesto. Não pode isso acontecer com o Vasco da Gama. O Vasco não pode efetivamente aí ser vítima de empresários, de investidores que façam sacanagem. O que foi prometido é que o Vasco seria o carro-chefe da 777 e não essa sacanagem toda sendo feita aqui. Porque você imagina, ano que vem ter um desmanche, o Ramon Dias, fazendo uma espinha dorsal, havendo um desmanche aí no time do Vasco da Gama. Muito triste essa situação que está acontecendo com o Vasco. Agora, cada um tem o Vasco da Gama que merece. Agora, a gente tem que chegar e falar para você, torcedor do Vasco, o seguinte: para isso não acontecer, a gente tem que colocar alguém que peite esses caras nas próximas eleições lá no Vasco da Gama. Se depender desse frouxo, desse rola-bucho que tá aí, olha, nada vai melhorar no Vasco. Certo, pessoal? Muito triste essa situação. Agradeço pela sua atenção e parabenizar aí, porque o futebol vai voltar aí para a Liga Futsal. Vasco fechou uma parceria ali com a Estrela Bet ali. É bom a gente falar sobre essa situação também. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!